ministério de Jesus, os seus 3 anos e quase 3 anos e meio, quando ele esteve aqui e partilhou conosco muitas coisas a respeito de instrução e de ensinamento. Discipulado é cuidado. A importância do discipulado é algo maravilhoso, é algo que mexe nos nossos corações e nas nossas vidas. É verdade que vocês vão compreender um pouquinho e vão entender no decorrer daquilo que Deus colocou ao nosso coração, vocês vão perceber a necessidade de sermos discípulos de Jesus. E às vezes nós achamos que já somos e na verdade está faltando alguma coisa ainda para que verdadeiramente sejamos discípulos de Jesus. Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20. Se os irmãos puderem ajudar aí na transmissão, é muito bom. Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler todos juntos? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta passagem bíblica, esse versículo, ele é um texto que nos traz bem acentuado a responsabilidade de sermos discípulos. Ide, fazei discípulos. Quando ele traz esse entendimento dizendo ide e fazei discípulos, ele está revelando uma coisa muito importante, que é a célula mãe do Evangelho, a célula mãe do Evangelho. Ou seja, se nós não alcançarmos novas pessoas para Cristo, nós não estamos levando as boas novas de salvação, que é o significado da palavra Evangelho. Queridos, quando nós falamos todas estas coisas, me faz lembrar de um obstetra, de um médico que trata do assunto de cuidar da mulher quando ela vai ganhar o bebê. O obstetra, ele sabe fazer a operação, porém, isso não quer dizer que ele é um bom cuidador. Isso não quer dizer que ele cuida bem do bebê recém-nascido. No entendimento da lógica natural das coisas, é comum nós entendermos que a mãe que vai conceber o filho, esta sim é a melhor pessoa para cuidar do filho. Isso não quer dizer também, queridos, que a mãe nasceu sabendo como cuidar do seu filho. Se ela não tiver um acompanhamento de alguém, de outra pessoa, que já tem experiência no assunto, ela pode até matar a criança, porque ela não está preparada. Ninguém nasce preparado, ou seja, nenhuma mãe nasce preparada para ter o filho. É preciso ter uma outra pessoa para auxiliar, para ajudar e para atentar aos cuidados daquela criança que está nascendo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que já foi trazido nesta noite através do pastor Olizer, está escrito assim: assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo.
Para sermos bons discípulos de Jesus, nós devemos reconhecer que precisamos aprender. Precisamos aprender. Às vezes alguém pensando assim: não, eu já tenho muitos anos de crente, eu conheço bem a Bíblia de cor e salteado, eu tenho conhecimento de algo tremendo na palavra de Deus. Mas isso também não é suficiente para nos formarmos discípulos. Muitas pessoas leem a Bíblia, têm conhecimento da palavra e usam a Bíblia para tantas outras coisas. Na verdade, ter o conhecimento de algo não quer dizer que você sabe fazer aquilo que está ensinando. Eu posso pegar um livro e ler a respeito de algum assunto, mas isso não quer dizer que eu saiba verdadeiramente aquele assunto. Na verdade, queridos, com esta palavra, eu quero dizer que a experiência do dia a dia é que vai nos capacitar a sermos férteis na presença de Deus. A experiência do toque, do tato, do momento, do aconchego, da conversa, do carinho, do respeito, da convivência com as pessoas, é que nos vai nos dar a oportunidade para alcançarmos uma alma para Jesus. Às vezes nós queremos ganhar o mundo inteiro de uma vez só, mas não é preciso isso. Como o nosso pastor tem dito, olha, nós temos que ter a visão no macro, mas as mãos no micro, nas coisas pequenas, naquilo que Deus te deu. Às vezes alguém diz: não, quando eu for um grande pregador da palavra de Deus, eu vou alcançar muitas pessoas de uma vez só. Mentira, irmão. Você será um obstetra. Pode ser, né? Grandes pregadores levantam no púlpito e pregam, ministram a palavra com autoridade. Muitos vêm chorando à frente. O nome do Senhor é glorificado. Isso é muito importante. Mas muitos daqueles filhos que nasceram naquele dia morrerão se não tiver ninguém para ajudá-los. E eu te faço uma pergunta nesta noite: você já ganhou alguém para Cristo? Você já ganhou alguém para Cristo? Você tem certeza? Você acompanhou ele? Você ajudou ele nos primeiros passos? Carregou ele no colo? Deu a mamadeira? Isso é muito bonito. Mas você já trocou fralda dele? Coisa difícil, né? Mas as mães sabem muito bem disso. Não é porque a criança encheu as fraldas que agora a mãe vai desfazer da criança. E por que você trata os novos convertidos desse jeito, hein? Falta de respeito, de consideração. Ele precisa de ajuda. Ele precisa do seu socorro. A mãe ama o seu filho e pega o bebê com muito cuidado. E às vezes olha aquela coisa assim e diz: olha só, dá até vontade de experimentar para ver como é que é isso. Mas nós, como pais espirituais, mães espirituais, o que fazemos quando há um novo convertido, uma pessoa que se achegou, que precisa de carinho, precisa de amor, não tem entendimento? A mãe, porventura, dá uma feijoada bem caprichada para a criança? Sim ou não? Ninguém aqui entende de criança, eu estou vendo. Oh, glória a Deus, aleluia.
É isso. A mãe não faz isso com a criança de jeito nenhum. A mãe dá um leitinho gostoso, dá o cuidado. Vai dar banho, vai lá, põe lá até, hoje é termômetro, né? Termômetro, coloca lá o termômetro na água para ver se a temperatura está boa. É essa temperatura que tem que ser. Cuida, zela, talco. E cuida da criança. Mas e eu e você? O que nós estamos fazendo? Às vezes as pessoas entram na igreja e ela senta na igreja e vai embora e ninguém viu ela, ninguém ficou sabendo que ela entrou e nem saiu. Talvez ela está esperando um toque seu, uma visão sua. O seu vizinho lá, talvez ele está assim, sabe? Assim, ó, me ajuda, por favor. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu preciso que alguém me fale. Mas nós estamos calados, na inércia espiritual. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos férteis. Deus nos chamou para alcançarmos as vidas. Se eu e você, se alguém não ganhou nenhuma vida, Deus hoje está te chamando para tratar e curar desta doença, dessa enfermidade que está lhe atingindo. Ele quer que você seja uma pessoa que frutifique, que dê muitas vidas, a 30, a 60, a 100 por um. Aleluias. Na antiguidade as mulheres estéreis eram rejeitadas, elas eram deixadas de lado, não é verdade? E era muito triste para elas. E hoje, na verdade, muitos de nós estamos vivendo esse tempo. Nós nos deixamos ser estéreis. Nós nos deixamos ser estéreis. O Senhor nos chamou para nós frutificarmos, né? O Senhor nos chamou. O Salmo 1 diz e fala a respeito desse assunto, que nós devemos estar plantados junto ao ribeiro de águas e dar o seu fruto na estação própria. É isso que Deus está te esperando. É isso que Deus está requerendo de mim, de você, nos dias os quais nós estamos vivendo. Não é amanhã, não foi ontem, mas é hoje, porque é hoje que Ele vai te usar com as mãos poderosas e vai te fazer frutificar nesse tempo tão maravilhoso qual nós estamos vivendo. Aleluia. Deus deseja que você sinta o prazer de olhar para aquele que você trouxe, e você vai olhar para ele e dizer: Deus, eu te agradeço pelo filho que me deste, pela filha que me deste. Eu ajudei, Senhor. Eu chorei junto com ele quando ele precisou. Eu sorri junto com ele. Quando ele não conseguia ir à igreja, eu carreguei ele no colo, mas eu não deixei ele sozinho, Senhor. E hoje eu vejo, ele cresceu. Ser discípulo é muito mais do que ser crente. Se você ganhou alguns, em João 15, na parte B do versículo 1, João, no capítulo 15, a Bíblia diz assim: e limpa, João capítulo 15, versículo 1, parte B do versículo, diz da seguinte forma: a verdade que Deus está lhe dando a oportunidade de melhorar o seu desempenho na sua obra. João capítulo 15, versículo 1, parte B. Glória a Deus. Eu quero que vocês leiam comigo, isso é muito importante.
Aleluias. Quem quer ser discípulo aqui verdadeiramente? Aleluias, aleluias, aleluias. João, capítulo 15, versículo 1, parte B. Glória a Deus. Vamos lá, vamos segui-lo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Leiam junto comigo. Toda a vara em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Ele quer limpar as nossas vidas, Ele quer transformar os nossos corações para que nós possamos produzir mais frutos. Às vezes alguém pode dizer assim: olha, puxa vida, então eu tenho muitos anos de crente, nunca ganhei ninguém para Jesus, então eu estou fora da presença do Senhor. Não é verdade, não é verdade. A Bíblia diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que estáis em vós. Eu creio que todos nós podemos produzir frutos para Jesus. Às vezes nós estamos assim acomodados, né? Não observamos, não caminhamos, não vivemos, né? Quando o pastor diz o estilo de vida, é justamente isso. Deus não nos chamou para sermos crentes aqui dentro da igreja. Deus nos chamou para termos um estilo de vida diferente. E as pessoas olhem para nós e digam: olha, aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente. Eu sinto algo diferente. Eu preciso me achegar perto dele, perto dela. Aleluias. Deus quer que você seja diferente. Se você ganhou muitas almas, o Senhor ainda te limpa mais ainda, para que você produza mais. No versículo 4 do mesmo capítulo, está dizendo assim: estais em mim, vamos juntos? E eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aleluias. É uma verdade bíblica que você deve se perguntar: eu estou em Cristo Jesus? Jesus está na minha vida, nas minhas atitudes? Jesus faria o que eu estou fazendo, o que eu estou agindo, a maneira que eu estou agindo? Jesus, as minhas atitudes seriam as atitudes de Jesus nos dias dos quais nós estamos vivendo? E eu faço uma pergunta: estais em mim? É a pergunta do Espírito Santo para cada um de nós. Você está nele? Se você está nele, cadê os frutos? Aonde estão os frutos? Aonde estão os frutos? Em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 1: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás... que tem nome de que vives e estás... Você sente assim? Você sente assim? Mas eu quero te dar uma palavra de sustentação da parte de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 24. Preste atenção. Eu quero que você vá guardando isso.
no Tadel, nas terças-feiras, é importante que você tenha um papel para escrever algumas coisas. É muito importante isso. Veja bem o que está escrito nesse versículo. Vamos juntos? Porque este meu filho estava e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia. Oh, aleluias. Nós às vezes nos sentimos assim, parece que nós estamos mortos, estamos perdidos. Mas o nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Se você se sente assim, levante a cabeça, porque o Senhor vai resplandecer na sua vida. Cristo vai ressuscitar você para fazer uma grande obra, um grande serviço na sua casa. Isso me faz lembrar de Lázaro. Ele estava morto, mas Jesus o amava. Às vezes nós olhamos para uma pessoa que está distanciado do Senhor, lá fora, longe, e a gente quer passar de longe, né? Ele passa ali, a gente fala assim, não vou nem cumprimentar ele, não vou falar nada. Para com isso, irmão. Que isso? Não, vai lá, paz do Senhor, irmão. Se ele não der a paz volta para você, a primeira coisa, né? Às vezes alguém, não vou cumprimentar, não vou fazer nada. Que isso, irmão? Não, a paz está contigo. Abençoe as nações, abençoe as pessoas, abençoe aqueles que estão passando perto de você. Não tenha receio. Profetiza, abre o coração, abre a sua mente, abre os teus lábios, abraça, beija. Aprendi com aquele ali. Beijar eu aprendi com aquele ali. É verdade. Mas isso é coisa maravilhosa. Gente, precisamos ser assim. Em Lucas 15, 24, já li, né? No caso de Lázaro, por exemplo, ele estava morto, mas Jesus amava ele. E Deus nos ama. Agora, qual é a nossa atitude com respeito a essas pessoas que estão mortas, que precisam de socorro, que precisam de ajuda? Eu estou falando isso, queridos, porque para nós sermos discípulos, nós precisamos aprender, tá? O foco da mensagem é esta, lá na frente. O foco da mensagem, nós precisamos aprender. Quando alguém se perde no caminho, qual que é a nossa atitude? Qual que é a minha atitude? A atitude do fariseu? Eu estou falando aqui para... É um Tadel, né? Eu tenho que... Estou querendo dizer que todos sabem o que eu estou dizendo assim, quando eu não vou explicar, né? Não explico. A atitude do fariseu no caminho, quando encontrou o homem quase morto. A atitude do escriba ou a atitude do bom samaritano? Qual é a nossa atitude? Nós passamos de largo? Não observamos as coisas? Quem sabe dizemos, não tenho nada a ver com isso? O que nós pensamos? O que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? E eu faço mais uma pergunta. Qual é o nosso próximo? Qual é o seu próximo? Pastor, eu digo logo, o meu próximo é a minha família. E ponto final. Seria isso o nosso próximo? Seria isso? É verdade que a nossa família, a Bíblia diz assim, é aquele que não ama, não cuida da sua família, né, é pior do que o incrédulo e abandonou a fé. Você deve cuidar da sua família, zelar dela, amar ela, cuidar dela. Mas isso não quer dizer que é só ela. Não, você como filho de Deus, como discípulo de Jesus, você tem que amar
aquele que ninguém quer, ninguém deseja perto dele. Você precisa amar. Você precisa amar. Isso me faz lembrar de um dia eu vinha descendo para a igreja na cidade que eu morava e encontrei um bêbado na rua. O Wellington conhece ele. E ele estava lá, caído no chão, e eu sentei do lado dele na calçada. E eu disse: rapaz, o que você está fazendo aqui? E ele tinha uma apresentação assim, uns 29, 30 anos de idade, mais ou menos. Sim. Eu não tenho nada na minha vida mesmo, eu estou aqui. Um sol quente, rapaz, de rachar, quase meio-dia. Eu sentei e falei assim: eu vou pregar para ele, né? Jesus para ele, né? Vou pregar. E eu preguei com tanta veemência para aquele rapaz. E ele falou assim: opa, não precisava de falar tanto assim. Eu aceito Jesus. E agora, o que você vai fazer comigo? Eu realmente não sabia. Eu fiquei desconcertado. E olhei para ele e falei assim: não, levanta aí. Vamos lá em casa, vamos almoçar, vamos comer alguma coisa. Mas eu falei: Jesus, e agora? O que eu vou fazer com esse homem? E ele levantou e limpou assim e tal, e foi indo para casa. Quando eu ia subindo assim o morro, no meio do caminho, alguém olha para ele e fala assim: eu não acredito. Admilson, não é o Adenilson, não é Denilson não, é outro. Admilson aqui. E era outro rapaz que a gente tinha ganhado para Jesus, era amigo dele, amigo de guerra e tudo. E aquele jovem entrou para dentro da casa daquele outro jovem, e ele morou ali naquela casa durante uns 25 dias. Arrumamos trabalho para ele. Final das contas, hoje é pastor de igreja, é presbítero na casa do Senhor, faz a obra de Deus. Mas eu às vezes me pergunto, queridos, será que eu faço isso hoje? Será que eu tenho feito isso? Será que nós estamos fazendo isso, queridos? Eu acho que não. É doído dizer isso. Mas não, nós não estamos fazendo. Olhamos muito para o nosso umbigo, para as nossas necessidades temporais. Eu preciso disso, preciso daquilo. Nós temos tempo para todas as coisas para o nosso bem-querer. Mas é tão difícil tomarmos a decisão de nos sacrificarmos em favor de Deus, em favor da obra de Deus. E para sermos verdadeiros discípulos do Senhor, nós temos que aprender, porque discípulo é cuidado, é cuidar daqueles que estão chegando na igreja, é cuidar daqueles que precisam de ajuda. Discipulado é cuidado. Discipulado é cuidar uns dos outros. Mas muitas vezes nós somos egoístas com nós mesmos. Mas Jesus não foi assim. Ele não fez isso. Ele foi ao encontro de um amigo que já estava morto. Presta atenção. Ele foi ao encontro de um amigo que já estava morto. João 11, capítulo 11, versículo 39 a 44. Veja a atitude de Jesus. Às vezes nós esperamos milagres de Deus, esperamos poder de Deus, graça de Deus, queremos ver as coisas acontecerem, mas como meros espectadores, queridos, não. Vem para o meio, participa. Não fica se escondendo, se esquivando. Não. Olhe para si mesmo. Sacode a poeira.
tira a poeira. Mas pastor, eu estou cansado. Vai, lava o rosto, toma um banho, desperta, dá uns tapas na cara e diz: não, eu estou em pé ainda, eu posso fazer alguma coisa. Aleluia. Ele não pediu desculpas e disse: olha, não tem jeito de fazer nada por Lázaro não, porque Lázaro já está enterrado há 4 dias. Não. Ele não olhou para o impedimento chamado pedra, uma grande pedra. Não, ele não disse isso. Ele disse assim: olha, tira a pedra. Tem coisas que nós precisamos fazer, querido. Deus não vai fazer milagre na sua vida se você não tirar a pedra do caminho. Tira a pedra. Tira a pedra. Não fique olhando as dificuldades que você está vivendo, não fique olhando. Pensa um pouco. Olha um pouco. Às vezes nós colocamos impedimentos naquilo que não existe, queridos. Deus está abrindo a porta, ou seja, está deixando a porta fechada para fazer um milagre na sua vida, e você não está entendendo nada. Deus está colocando diante de você um mar vermelho para Ele abrir e você ver o poder dEle, mas você ainda não entendeu nada, está murmurando e reclamando. Não, eu não vou me cansar, eu vou me levantar. Aleluias. Diga alto em bom som para todos ouvir. Quando todos se reúnem para tirar a pedra, Jesus age e move tudo aquilo que impede, e o nome dele é glorificado nas nossas vidas. Mas alguém tem que gritar alto: Lázaro, sai para fora. Alguém tem que dizer alguma coisa: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe quem tem que fazer isso? Eu e você. Nós conhecemos o Mestre. Nós vivemos com Ele, Ele está em nós. E se Ele está em nós, nós temos que gritar: tirai a pedra. E dizer: Lázaro, sai para fora. Dizer: Antônio, sai para fora. José, sai para fora. Maria, sai para fora. Sebastião, sai para fora. Cláudio, sai para fora. Daniel, sai para fora. Ele precisa ouvir. Os seus ouvidos estão mudos, surdos, porque já não existe mais vida lá. Mas quando a voz de Deus sair dos seus lábios, alcançará ele e ele vai ressuscitar. Deixe Deus te usar, deixe Deus alcançar as vidas através de você. Deixe Deus despertar os mortos em delitos e pecados por sua vida. Profetiza na vida dele. Ele precisa de ouvir a voz de Jesus através de você. Esse é o segredo.
de ver o morto andando. Daqui a pouco todo mundo ficou olhando para aquela porta. E alguns, sim, ok. Eu vi ele quando ele estava naquela pedra fria assim, eles estavam embalsamando ele, enrolando ele. Eu vi. Ok. Que Lázaro vai sair para fora nada? Talvez alguns que estão à sua volta estão querendo dizer isso, mas não aceite isso. Não. Olhe para a porta e tenha uma visão do céu. Veja o morto andando. E ele vem de lá, desse jeito. Ninguém entrou lá dentro para tirar ele. Preso, amarrado. Vamos ficar em pé. A pergunta do Espírito Santo é: quantos estão do seu lado que está dessa forma? Lá na escola, lá no trabalho, aonde você está? Quantos precisam ser desatados? Jesus disse assim: desatai-o. E eu lhe digo hoje: desatai-o. Desatai o seu amigo, desatai a sua amiga, desatai o seu vizinho, desatai aqueles que estão à sua volta. Abra o coração, deixa Deus mover a sua vida em teu favor. Discipulado não é trazer uma pessoa na igreja e olha, já ouviu, agora pronto, resolve com ele, Deus, e eu não tenho nada a ver com isso. Não, discipulado é cuidado. É cuidado. É você olhar para as pessoas e amá-las, não porque elas podem oferecer alguma coisa para você. Não. É amá-las pelo que elas não podem fazer por você. Tirar a pedra é responsabilidade minha e sua. Desatar os perdidos é responsabilidade nossa. Ele está preso, e sem a nossa ajuda ele não conseguirá ser livre. O seu amigo, a sua amiga, aquele que você conhece, ele está preso e ele precisa da sua ajuda. Não tenha medo de tocar porque ele está morto, não. Abraça ele, e a vida que está em ti é muito maior do que a morte que está nele. João capítulo 13 e versículo 35. E eu quero com isso fechar essa meditação. João capítulo 13 e versículo 35. Aleluias. Aleluias. Vamos ler todos juntos? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mais uma vez, nisto todos conhecerão que são meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Aleluias. Quando nós amamos sem esperar coisa alguma, este é o amor do Pai entronizado em nós. Se você não tem feito assim, procura fazer. Peça a Deus, ore a Ele, e Ele vai derramar do seu amor sobre a sua vida. Nós vamos louvar a Deus com um hino agora. E eu sei